O apóstolo Luiz Dutra, ele falou uma coisa muito interessante no Instagram. Eu até repliquei. Ele falou que, eu concordo, que essa geração hoje precisa mais, não é de bons pregadores, porque nós temos muitos bons pregadores. E essa geração atual precisa, não é de templos confortáveis. Existem muitas igrejas com templos confortáveis. O que essa geração precisa não é de bons ministérios de música. Não, existem muitos. O que essa geração precisa hoje é de fome por Deus. O que a nossa geração precisa é de fome por Deus. Gente faminta, desesperada, fominha, que ama a presença dEle, que ama a revelação na palavra, que quer mais dEle. Eu quero saber uma coisa: tem gente faminta por Deus aqui? Não, eu quero saber só quem é faminto. Eu não quero ser quem está com vontade de comer uma marmitinha, não. Eu estou perguntando por gente faminta. Tem gente faminta, tem gente faminta. Onde estão os famintos? Onde estão os desesperados? Cadê? Onde tem fome? Oh! Hey! Oh! Eu estou falando de fome. Teu lugar. Pergunta: você está com fome? A fome, para quem quer comer, para quem tem comida, é ótimo. Mas tem que só cuidado com a fome. É porque quem está com fome com muita besteira. Quem está com fome com muita porcaria. Sabe aquela noite, você está sem sono, já é meia-noite, 1h da madrugada, e você vai dar um rolê na cozinha. Você não pega uma maçã, você não pega um mamão fatiado, você não pega, você vai no biscoito, vai naquela pizza gelada. Cuidado, quem está com a fome de não comer qualquer coisa. Eu estou vendo uma geração faminta aqui agora. Eu estou vendo uma geração que não se deixou ser seduzida pelos manjares da Babilônia. Eu estou vendo uma geração que não foi vencida pelo cansaço, mas que está aqui, passando por cima de dor, passando por cima de cansaço, passando por cima da carne, porque é faminto por Deus, porque é desesperado por Deus. Ei, te prepara, porque Ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Venha o teu reino, venha o teu governo, sua cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, sua cultura que vem do céu. E eu tenho agora, quando eu entrei ali, ia se mover de busca, de adoração, eu vi fome. E é ótimo pregar para quem está faminto, mas eu não estou aqui para pregar qualquer coisa. Eu estou aqui para pregar o alimento certo. Uma das coisas que o Espírito Santo falou claramente ao meu coração é uma palavra precisa que eu tenho para você agora. Porque nós não estamos aqui, querido, apenas para nos enchermos da glória dele. Não. Você não está aqui só para se encher da glória dele. Já foi o tempo. A igreja, Deus já restaurou essa área da igreja. Deus já restaurou a adoração na igreja.
somos santos dos santos na igreja. O tempo é outro agora. Hoje não é mais o tempo que a gente corre atrás da presença. Não é mais o tempo que a gente corre para os lugares, atrás de eventos, atrás da presença. Não é mais esse o tempo. Hoje é o tempo em que nós vamos pelos lugares carregando a presença. Hoje é o tempo em que para onde nós vamos carregando a presença. Ei, a presença está aqui, a presença está aqui, a presença está aqui, a presença está dentro de você. Ele colocou você para carregar a presença dele. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo da igreja. Esse é o seu tempo. Tem uma palavra para você. Me ajuda a pregar, para eu não. Eu tenho uma palavra para você. Não adianta eu só sair fluindo, correndo no meio de vocês aqui, tacando a mão em você, não. Eu tenho uma palavra para você. Está em Atos capítulo 3, no verso 19. A palavra do Senhor diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério. Diga comigo: tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Escuta o que eu vou ler. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração. E envie Ele, Jesus. Diga: Jesus vai voltar. O qual Ele, Jesus, convém que o céu o contenha. Você sabia disso? Você sabia disso? Que os céus estão segurando Jesus? Você sabia disso? Esse texto é um texto que a gente acostuma passar por ele e não dá importância e não vê o que está aqui. Esse texto está dizendo que os céus estão impedindo Jesus de voltar. Esse texto está dizendo que os céus estão segurando Jesus. Os céus estão contendo Jesus. Os céus estão segurando Jesus até quando? Até aos tempos, outro tempo, da restauração de tudo. Diga comigo: tempo da restauração de tudo. Nós lemos um texto falado pelo apóstolo Pedro, alertando sobre a volta de Jesus. E esse texto diz que a volta de Jesus é precedido por dois tempos, por duas características. O tempo que precede a volta de Jesus tem duas características. A primeira delas é tempo de refrigério pela presença. Sabe quando você está angustiado, você está aflito, você está abatido, você está deprimido, você está depressivo? O que você precisa não é de uma pizza com Coca-Cola, não é de amigos, não é de dinheiro. O que você precisa é do refrigério gerado pela presença. A presença, ela traz um refrigério. É por isso que Paulo tinha a habilidade de dizer: eu sei estar contente em toda e em qualquer situação.
Eu já fui abatido, já fui afligido, já fiquei desesperado. Mas ele falou que tudo isso não se compara com a glória que há de vir. Diga comigo, refrigério pela presença. Os últimos dias são marcados, tem muitas características. Os últimos dias são dias de incredulidade. Porventura o Filho do Homem, quando voltar, achará fé na terra. São dias de apostasia. São dias de abandono do primeiro amor. São dias de falsos profetas, de falsos cristos. Mas também os últimos dias, como diz o profeta Joel no capítulo 2, são dias em que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Ei, Ele vai derramar da glória dEle sobre toda a carne. Não é sobre o pastor, não é sobre a pastora, não é só sobre o ministro, não é só sobre o diácono, é sobre toda a carne. Tem alguém aí? Tem alguém aí? É sobre você. Pega na pessoa do lado aí, é sobre você. Fala, é sobre você que Ele vai derramar do Espírito. Vai, pega nela, fala, é sobre você que Ele vai derramar do Espírito. É sobre você que Ele vai derramar do seu Espírito. É sobre a tua vida. É sobre a tua vida. A outra característica dos tempos que precedem a volta de Jesus, a primeira delas é refrigério pela presença. A segunda delas é a restauração de tudo. Diga comigo, restauração. É sobre isso que eu vou pregar hoje. A igreja da restauração. Antes de eu entrar na mensagem propriamente dita, deixa eu falar aqui umas coisas para você. Qual é o contexto dessa mensagem? Qual é o contexto desse texto? Pedro e João, eles estavam indo para a oração da hora nona no templo. Eles estavam indo adorar o Senhor. Pedro e João, os apóstolos do Senhor, estavam indo para adorar o Senhor. E quando eles chegam lá, eles veem um homem na porta chamada Formosa. Num dos portais do templo, chamada Formosa, havia um homem coxo. A Bíblia diz que ele era coxo há 40 anos. Desde o ventre da sua mãe, essa era a idade dele provavelmente. Esse homem coxo, todo mundo conhecia ele, porque todo mundo ia ao templo para adorar e todo mundo via aquele homem ali pedindo esmolas. E Pedro e João estavam indo para o templo para adorar o Senhor. E quando Pedro e João vão passando, aquele homem, me dá uma esmola, me dá um dinheiro aí. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, olhou para ele e falou assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E Pedro deu a mão para ele e falou, em nome de Jesus, levanta e anda. E assim como ele fez, de um salto, aquele homem se colocou de pé. Aquele homem se colocou de pé. E a Bíblia diz, agarrando-se a Pedro e a João, entraram juntos no templo com alegria, adorando o Senhor. Ei, tem quantos anos? 27. Novo, mais novo que eu. Meu Deus, Jesus. 40 anos. Estou longe dos 40, irmão. Estou com 20 e pouco, né, pastor? Estou longe dos 40. Estou querendo dizer o quê? É muito tempo. 40 anos. 40 anos. 40 anos. Aquele homem só olhava para as pessoas de baixo para cima. 40 anos. Aquele homem nunca teve o prazer de chutar uma pedra jogando bola no calçamento, estourar o dedão do pé, porque ele nunca jogou bola. Tem certas dores que são um privilégio ter. 40 anos esse homem estava ali. 40 anos dependendo dos outros. 40 anos ele precisava que alguém carregasse ele e colocasse ele ali.
40 anos que ele vivia do que os outros davam para ele. 40 anos paralisado, inerte. 40 anos. Mas em um momento, em um encontro, 2 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, a vida dele mudou. Diga comigo, o Espírito Santo faz toda a diferença. E eles entraram no templo. Aquele cara, ele era um monumento da nação. Todo mundo conhecia ele. E quando viram ele andando, qual foi a reação das pessoas? A Bíblia diz que o povo ficou atônito. As pessoas ficaram impressionadas e correram para Pedro e João. O que é que está acontecendo? O que é isso? Meu Deus, o que é isso? E Pedro largou o aço. Pedro começou a pregar. Pedro começou lá com Abraão, começou a falar da lei dos profetas e chegou nesse texto que eu li com você aqui agora. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E Pedro fala de características do tempo do fim. Querido, e agora eu vou entrar na mensagem, fazer aqui a frase de conexão. Galera da homilética que gosta dessas coisas. E o que essa história tem a ver comigo? O que esse texto ensina para nós? Em primeiro lugar, a gente vê aqui, querido, uma igreja. Diga comigo, uma igreja imobilizada. Ficou com medo de falar? Uma igreja inerte, imobilizada, amarrada, travada. Aquele coxo, uma igreja, pastor, porque ele era cidadão de Israel. Ele era do povo da aliança. A primeira característica dessa igreja, é que ela está no lugar de adoração, mas não consegue entrar nesse ambiente de glória. Ele estava no templo, na porta do templo, mas ele não conseguia entrar para adorar. Sabe, é quando você chega, não acontece aqui, acontece em outros lugares, mas é quando alguém chega no culto e está aquela glória, aquele mover, e a pessoa se sente um peixe fora d'água. A pessoa se sente um estranho. Ela está no lugar da adoração, mas ela não consegue entrar nesse ambiente de glória. Ela não consegue sentir a presença. Ela não consegue se lançar na adoração. Ela se sente travada, inerte, amarrada. Esse homem. Outra característica dele, ele é deformado. Pessoas que não têm os seus membros desenvolvidos. E que por causa disso não podem se locomover por conta própria. Precisam de muletas. Precisa que alguém carregue ela. Olha para a pessoa do lado, olha no olho dela e com firmeza profética fala: ei, você não precisa de ninguém para servir ao Senhor. Você só precisa do Espírito Santo. Chega de andar de muletas. Eu não estou descartando a funcionalidade do corpo de Cristo. Não distorça minhas palavras. Eu estou falando de codependência emocional. Aquele homem, em terceiro lugar, vivia como um mendigo. Diga, mendigo. Tem pessoas que vivem como mendigos espirituais. Deus, me dá uma esmola pelo amor do teu amor. Pelo teu amor, Deus, me dá uma esmola. Deus, pelo teu amor, cura essa enfermidade. Deus, pelo teu amor, restaura meu casamento. Pelo teu amor, prospera a minha vida. Querido, para de mendigar o que já é seu por herança. Chega de viver como um mendigo espiritual. Chega de mendigar a promessa e a herança do Senhor que já é sua.
Cutuca a pessoa até ela dizer ai. Vai, cutuca aí, mexe com ela, vai. Cutuca, chega de ser mendigo. Você já está sentado com Cristo. Vai, fala, vai. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Você está entendendo? Mas aí a gente vê uma outra igreja em ação. Pedro e João representam uma outra igreja. Pedro e João representam exatamente essa igreja da restauração. E quais são as características da igreja da restauração? Em primeiro lugar, a igreja da restauração, ela é composta de pessoas simples, mas que foram profundamente transformadas pelo Espírito Santo. Pessoas simples. Diz comigo, pessoas simples. Quer conhecer um homem de Deus? Primeira coisa que tu vai observar, olha se ele é simples. Se ele é fresco demais, Jesus era simples. Jesus era simples. Pedro e João, continuando a história, no capítulo 4, no verso 13, a Bíblia diz que eles foram levados para os principais anciãos sacerdotes, os saduceus, fizeram um conselho ali, e foram inquirir, foram questionar por que Pedro e João estavam fazendo isso, com que autoridade que eles fizeram aquele homem ficar em pé. Meu Deus, olha a discussão besta das pessoas. Tem muita gente, querido, que ao invés de celebrar com você e questionando por que você foi curado, meu Deus! E a Bíblia diz no verso 13 do capítulo 4, reconhecendo que eles eram homens iletrados, perceberam que eles tinham andado com Jesus. Tem muita gente que fala menos, seja, mas que é cheio da unção do Espírito Santo. Uma palavra persuasiva e eloquente, ela é muito útil na faculdade. Ela é muito útil para você fazer uma defesa de tese, para você apresentar um doutorado, um TCC. Mas para transformar vidas ela é inútil. O que realmente importa para transformar vidas é a unção do Espírito Santo. E esse é o tempo que Deus vai levantar aqueles que comem R. Deus vai levantar aqueles que comem S. Deus vai levantar aqueles que falam seja. Deus vai levantar aqueles que falam menos. Deus vai levantar aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são, porque não é sabedoria humana, não é eloquência de homens, mas é poder de Deus, mas é unção do céu, é unção do alto, é a glória do Senhor na sua vida. Esse é o tempo que Deus vai levantar os Davis que estão escondidos de trás das malhadas. Esse é o tempo que Deus vai levantar aqueles que os homens não dão cartaz, que os homens dizem que não dá, que os homens dizem que não pode. Esse é o tempo que Deus vai levantar você. Esse é o seu tempo. Porque Deus não está olhando para você como os homens olham. Deus não está nem aí se você sabe falar bem. Deus não está nem aí se você usa calça apertada e cabelo no gel.
Porque não é isso que faz um pregador, não é isso que faz um homem de Deus. O que faz um homem de Deus é se ele anda com Jesus ou não. Você está entendendo? Você está entendendo? Alguém está entendendo aí? Você está entendendo? O que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, é se anda com Jesus ou não. O que faz o homem de Deus, a mulher de Deus, não é se ele é amigo do pastor Daniel, do pastor Jean, do pastor não sei o que, do apóstolo fulano de tal, não. O que faz o homem de Deus, a mulher de Deus, é se ele é amigo, é se ela é amiga de Jesus. Eu quero saber, tem amigo de Jesus aí? Tem amigo de Jesus aí? Meu Deus! Hey! Te convidamos. Hey! Esse é o seu tempo. É o nosso tempo. É o tempo daqueles que estão escondidos. É o tempo daqueles que ninguém conhece. É o tempo das armas secretas de Deus. Sabe por que a gente é arma secreta de Deus? Porque nem o diabo dava nada por nós. Aí Deus nos levantou como arma secreta dele. O diabo está atordoado. Ele está atordoado. Ele tenta criar uma situação de confusão, sabe? Porque ele não tem o que fazer mais. Ele não tem alternativas. Ele está atordoado. A palavra para o Senhor nessa noite é: seja fiel à visão celestial de Deus para a sua vida. O inimigo está atordoado. Sabe qual é o medo do inimigo? É do Senhor ser obediente a Deus. Porque quando você é obediente a Deus, ninguém pode te parar. Quando o Senhor é obediente a Deus, ninguém pode te parar. Ninguém pode te parar. Não tem principado, não tem potestade, não tem capeta nesse mundo que pode parar você. O grande segredo é obedecer. O grande segredo é a obediência. Nada vai te parar, nada vai te deter, nada. O segredo é a obediência. Pedro e João, homens simples, iletrados, de acordo com o sistema religioso daquela época. Segunda característica da igreja da restauração: uma igreja apostólica. Diga, uma igreja apostólica. Agora eu vou quebrar a estrutura. Agora eu vou dar no meio, sem pena. A palavra apóstolos é um termo comum dos tempos de Jesus. A palavra apóstolos era uma palavra usual. Jesus não inventou uma palavra nova quando ele levantou os 12 apóstolos. Era uma palavra já comum naquela época.
A palavra eclésia, que nós traduzimos por igreja, era uma palavra comum naquela época. Sabe qual é o contexto? É mais ou menos assim. É como se um reino poderoso enviasse uma frota de navios para conquistar, diga-me, conquistar e colonizar uma outra terra. O capitão do principal navio dessa frota era chamado de apóstolo. Ele tinha todo o projeto de como seria a conquista e a implantação dessa nova colônia. Os outros navios com ele tinham soldados, tinham professores, mestres, tinham médicos, tinham cidadãos desse reino que tinham uma função e o papel de ajudar esse apóstolo nesse trabalho de conquista e colonização. O termo apóstolo, no sentido literal, simplista, raso, significa enviado. Mas isso é muito raso. No latim, foi traduzido para missionário. A palavra missionário vem do latim. Apóstolos é uma palavra grega. Do português, traduzido literalmente, enviado. Missionário é alguém enviado com uma missão. Então, é mais do que só ser enviado, mas é uma patente de alguém que carrega uma visão e uma instrução do seu rei, para conquistar um território e estabelecer a cultura do seu reino ali naquele lugar, para quando o seu rei for visitar aquele território, ele se sentir em casa. E Jesus, ele levanta 12 apóstolos, diga comigo, 12. A Bíblia chama de apóstolos do Cordeiro. Tem gente que prega contra a Bíblia. Tem igreja, denominações fortes, grandes, tradicionais, que pregam contra a Bíblia. É muita hipocrisia a gente criticar a igreja católica, que atribui às epístolas papais uma maior autoridade do que a Bíblia. Quando em muitas igrejas aí, históricas e tradicionais, colocam a sua tradição acima do que está escrito na palavra de Deus. Pedro e João eram apóstolos. E aqui, querido, eu vou esticar aqui na alegoria. Na verdade, Pedro e João representavam o apóstolo e o profeta. João que escreveu a Revelação, o Apocalipse. Um livro, a revelação das coisas que já aconteceram, estão acontecendo e hão de acontecer. Não vou falar disso agora. Então, qual era a missão dos apóstolos? Qual era? Eu falei, qual era? Conquistar, só conquistar? O que mais? Colonizar. Cadê a letra da música? Venha. Venha. Venha o teu reino. Cadê? Precisa não, você sabe cantar. Venha o teu reino. Está entendendo? Está entendendo? Tá bom. O papel do apóstolo é estabelecer a cultura do seu reino na terra que ele está conquistando e colonizando. E qual é a cultura do reino, de acordo com esse texto? Em primeiro lugar, quem está anotando, é uma cultura de adoração. Pedro e João estavam indo no templo para quê? A oração da hora nona, para adorar o Senhor. E esse princípio de adoração, ele é muito forte. Porque o Salmo 115 é um texto que a gente usa muito para bater nos irmãos, nos primos, sei lá, chama de que você quiser, dos católicos. Porque o Salmo 115 fala das imagens de escultura. Tem olhos, mas não vem, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não pega, tem pé, mas não anda. Mas nesse texto tem um princípio bíblico escondido. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Ou
Ou seja, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Uma pessoa que cultua, que adora o sexo, ela tem um estereótipo formado. É um prostituto, uma prostituta. Uma pessoa que adora o dinheiro, ela tem um estereótipo formado. É o avarento. Uma pessoa que adora a mentira, ela tem um estereótipo formado. Agora me diz uma coisa: e quando você adora a Deus, o que é que acontece com você? Quando você entra no secreto, fecha a porta do teu quarto e você começa a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra inteira está cheia. Santo é o Senhor. Ei, me diz, você se torna parecido com quem? Quando você sai desse quarto, como é que você sai? Você sai atribulado? Você sai endemoniado? Você sai angustiado? Você sai assim, ó. Aleluia. Jesus te ama, sabia? Você sai molinho, facinho, docinho. Olha para a pessoa do lado e veja se ela está molinho. Se ela estiver meio assim, meio cara de pitbull com fome, fala assim: tá precisando entrar no quarto. Tá precisando queimar incenso. Tá precisando levantar altar, queimar incenso e adoração ao Senhor. Tá precisando. Alguém está precisando aí, meu irmão? Te convidamos, te desejamos. Vem na glória, toma o teu lugar. Ei! Uou! Uou! Sabe por que eu estou pregando e cantando? É para deixar o inimigo atordoado. É para quando o inimigo pensar que está me achando aqui na mensagem, eu começo a adoração, eu mando bala nele, ele fica doido. Aí o diabo fica endemoniado. Essa foi uma estratégia que eu recebi em profecia. Um profeta, Deus usou um profeta. E na hora testificou. Eu já fazia isso espontaneamente, mas eu não entendia. Hoje eu entendo. Na hora que o inimigo acha que está me achando, aí eu meto bala nele. Aí ele fica doido. Cultura do reino é uma cultura de adoração. 2, a cultura do reino é uma cultura de compaixão. Eles estavam indo para o culto, para a oração da hora nona, e eles iam chegar no horário. Mas eles viram um mendigo na rua pedindo esmola. Pastor, vou profetizar uma coisa aqui nessa igreja. Ninguém aqui mais vai chegar atrasado no culto, porque a mulher demorou para se arrumar e arrumando os meninos. Primeiro, porque você, seu cabra safado sem vergonha, você vai ajudar sua mulher a ajeitar as crianças. Para de botar a culpa na tua mulher, macho. Fica vendo o jogo do Corinthians. Vou falar do Ceará não, porque meu pastor, ninguém é perfeito, né, irmão? Mas enfim. Foi querer mexer com o ungido do Senhor, tomou um banho, ó. Não, ninguém mais vai chegar atrasado porque demorou para tomar banho e para se arrumar. Mas eu quero profetizar que você vai chegar atrasado sim. Porque você vai ficar inconformado quando você estiver no caminho da igreja e você vai ver alguém que carece do amor de Deus
E esse amor está dentro de você. E Deus vai usar você para liberar esse amor na vida daquela pessoa. Estabelecer a cultura do céu nessa terra. Uma cultura de compaixão. Eu não estou ouvindo, glória a Deus. Eu digo ou não digo? Não vale. Não foi espontâneo. Gente, era uma brincadeira, pode rir, irmão. Estou brigando com você não. Eu não tenho a sutileza da pastora Dalila, né? Que sabe com muita graça, né? Eu não tenho ainda, eu sou meio brabo assim, desculpa. Mas eu vou liberar algo na tua vida. Se você quer, você recebe. Compaixão. 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 Compassion. Compaixão. Misericórdia. Compaixão. 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 Você vai ficar inconformado. Ah, meu irmão, você não sabe o que você está recebendo, não. Você não vai dormir enquanto você não fizer alguma coisa. Compaixão ele vai te incomodar por alguém. E tu não vai dormir enquanto não fizer alguma coisa. Compaixão. 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 Ah! Ah! Compaixão. Sabe qual é o inimigo da compaixão? O maior, reputação. Sabe o que impede a gente de pregar para os outros, de orar pelos outros, de orar por cura pelos outros? É a minha reputação. É o que é que vão pensar de mim. Vão achar que eu sou doido. Vão achar que eu sou fanático. Está na hora de você parar de pensar em si. Está na hora de você pensar mais no outro. Maior do que a tua reputação é a necessidade do outro, que você tem como ser resposta para ele. Esse é o tempo. Esse é o tempo em que a gente não corre mais atrás da glória. Esse é o tempo que a gente carrega a glória por onde nós formos. Está na hora de você orar por aquele cara. De você chegar nele e falar: cara, eu quero orar por você, eu posso. Está na hora. Está na hora de você vencer o seu orgulho e quebrar o muro que está separando você daquele seu colega de trabalho. Você ir lá e nele e falar: cara, eu tenho uma coisa que mudou muito a minha vida e tem o poder de mudar a sua vida também. Está na hora. E o que vai te mover é a compaixão. O que movia Jesus era a compaixão. A Bíblia diz que Jesus, ele teve compaixão das multidões, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor, estavam perdidas. É esse o cenário de muitas pessoas, estão perdidas, sem saber para onde ir, como ovelha que não tem pastor. Essa é a segunda característica. E eu louvo ao Senhor que você está aqui hoje.
E Deus está te levantando como um pequeno Cristo nessa terra. Deus está te levantando como resposta para essa geração. Deus está levantando aqueles que vão fluir sem precisar de um microfone, sem precisar de um púlpito, sem precisar de reconhecimento. Ei, você não precisa de reconhecimento de ninguém. Você não precisa de reconhecimento. A unção do Senhor que já está na tua vida. É só disso que você precisa, meu irmão. É da unção do Senhor. É da unção. Meu Deus. Deus vai te dar compaixão pelas prostitutas. Eu estou vendo projetos aqui que não vão sair dele diretamente, mas que vai sair de dentro de você. Projetos voltados para viciados em drogas. Eu estou vendo estratégias loucas aqui, visando alcançar drogadictos. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo Deus levantar pessoas cheios de amor por aqueles que estão algemados pela droga. E o Senhor manda te dizer agora: eu que te capacito, a minha unção está sobre a tua vida, o Espírito do Senhor está sobre a tua vida, o meu Espírito, diz o Senhor, está sobre a tua vida. A ferramenta que você precisa é a minha presença, diz o Senhor, é a minha glória, diz o Senhor. Eu colocarei as palavras na tua boca, eu te darei sabedoria, eu te darei inteligência. Ei, anagase nemastokovia. Ei! Ei! Compaixão. A terceira característica da cultura do reino. A primeira que eu falei. Segunda. Terceira. Você sabe. Sobrenatural. A cultura do reino é uma cultura de adoração. Só existe um rei. É uma cultura de compaixão. É uma cultura também de sobrenatural. Se você soubesse o que você carrega, a maneira como você se relaciona com as pessoas vai mudar. Quando você entender o que você carrega, o tesouro em vasos de barro que está dentro de você, quando você entender essa dimensão, a maneira como você vai se relacionar com as pessoas lá fora vai mudar. Fui numa padaria essa semana com um pastor, amigo, e a gente tinha muita variedade lá, e eu pedi uma crepioca. Eu estou tentando fugir do glúten e da lactose. E a pessoa muito educada, a moça muito gentil, montou para mim uma crepioca. Meu Deus do céu, gente do céu. Irmão, deixa o tamanhozão assim, a crepioca ficou no final. Eu comi tudo e fiquei levinho, irmão. Não tinha glúten e lactose, eu fiquei filé. E a gente conversamos, trocamos a ideia. Vamos embora. Quando eu estava indo embora, eu passei lá em frente à moça. Aí ela, já tinha passado. Aí eu, opa! E aí, ficou bom? Ela perguntou. Aí eu, uau, ficou ótimo. Obrigado. Uma delícia. Eu quero te agradecer. Eu nem sei se eu perguntei, nem sei se eu perguntei, se eu esperei a resposta. Mas foi tipo assim: eu quero orar por você, me dá aí tua mão. Aí aqui o balcão, eu peguei na mão dela. Eu comecei ali na frente no meio da padaria, 8 horas da noite, lotado, todo mundo vendo. Eu comecei a orar e eu não orei. Eu orei alto, irmão. Irmão, aperta pausa nessa história. Um dia a gente estava no restaurante com o apóstolo Bertelli. Ai, meu Deus do céu. A gente estava lá no restaurante, aí de repente o pastor Romério. Tem gente lá do pastor Romério aqui? Aí o apóstolo Bertelli foi orar pelo pastor Romério.
Aí, irmão, eu tava lá no restaurante, lá no Coco Bambu, sabe? Chique, tudo. Aí eu comecei a entrar no manto lá, irmão. Irmão, na hora vinha passando um garçom com uma bandeja. Querido, nunca passe perto de um homem no manto. Ele estava com uma garrafa de uma bebida vermelha. É do diabo aquela bebida. É a imitação do Campari. Irmão, eu acho que foi Deus que me usou ali, sabe? Ele estava com aquela bandeja. E eu assim, ó. Pá! Irmão, a bebida, ó. Irmão, eu acho que o garçom, ele só faltou ele cair no chão. Só faltou cair no chão rosnando, irmão. Ele ficou com raiva. Eu, tá tudo bem aí? Você derrubou e tal. Sim, eu sei que eu derrubei. Mas não está tudo bem. Fica tranquilo. Falei com o gerente, eu pago esse negócio. Não, não precisa e tal. É a hora de você carregar a presença. Não interessa se o diabo vai querer te parar e te envergonhar nessa hora. Não desça do salto, não entre no jogo dele. A pessoa, se eu fosse perder minha paz, ficar culpado, condenado que eu derrubei, vamos resolver isso aqui, eu resolvo. Calma, tá tudo bem, foi eu, a culpa é minha, foi o que tá aqui a mão, cara, eu vi que foi eu. Eu vi não, tá de olho fechado, mas eu senti que fui eu que derrubei. Aí depois que eu conheci o apóstolo Beto, eu mandei uma mensagem para ele hoje, meu pastor. Falei, pastor, eu te amo. Minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu me conectei ao Senhor. Mandei isso para ele. Não foi mesmo não. Voltando para nossa história. Eu estava lá na padaria, 8 horas da noite, lotado, lá na Costa Mendes. Eu comecei a orar pela mulher e orando, e eu fechei o olho, dei lugar, irmão. Eu fechei o olho e comecei a orar, e orando pela família, pela casa, e profetizando, e declarando palavra ali. Quando eu abri o olho, a mulher era branca, ela estava vermelha. Os olhos cheios de lágrimas, chorando, os olhos, o rosto todo cheio de lágrimas. A maquiagem já tinha sido borrada. A outra que estava perto, acho que era a gerente dela, ao invés de brigar com ela, já estava lá também com o olho vermelho também, assim. Ai, olha para mim também, olha para mim também. O pastor que estava do meu lado olhou assim, epa! E começou a entrar no mistério lá. Tem profeta em Fortaleza. Queridos, você carrega a glória. Ontem eu tive que ir num spa. Fui levar um amigo no spa. O spa é um ambiente que a gente vê poucos cristãos. Eu me identifiquei logo como um pastor. Comecei já a convidar para a igreja. Tinha um rapaz que morava aqui perto, mandei vir para cá. Uma rádio veio pregar aqui ontem, pregou aqui ontem à noite. Foi bom, foi, irmão? Mandei vir para cá, não sei se veio. Não estou vendo ele, ele não está aqui não. E comecei a pregar para balconista. E, irmão, a gente indo embora, ei, será que a gente não pode continuar essa conversa? É que ninguém nunca me falou isso. Você está vendo o nível de fome das pessoas? Você tem que entender o que você está carregando. Você tem que pegar a tua reputação e jogar ela no lixo. E se mover pela compaixão e no sobrenatural do Senhor. Está na hora de você sair por aí, que ele tacando a mão na cabeça do povo e falando, eu posso orar por você. E tem alguma área que eu posso orar por você e orar por cura, e orar por milagre, e aí você vai ver milagres. Orar por cura de enfermidade, e você vai ver as pessoas sendo curadas. É você! Essa unção está sobre você! Está sobre você! Ah! Oh! Oh! Yeah! Tá cedo. Quero orar por você. Eu não vou
perder tempo no último ponto, mas eu quero só falar uma última característica da Igreja da Restauração. Pedro e João, eles foram presos pelos religiosos da época, pelo sistema religioso. Os sacerdotes, eles não eram sacerdotes só pela vocação. Eles estavam no poder porque eles eram mancomunados, aliançados com Roma. Eles tinham aliança com eles orquestraram a morte de Jesus com Roma. Abre Apocalipse capítulo 17. Pastora Dalila, a igreja precisa vencer o espírito da Grécia. Roma absorveu o espírito da Grécia. Eu acredito que nenhuma cultura influenciou tanto Roma como a cultura grega. A igreja, consequentemente, quando ela deixou de ser aquela igreja apostólica, ela se tornou uma igreja estatal, se aliançou com o império. Os grandes pensadores da igreja, Agostinho de Hipona e Alexandria, diga comigo, Grécia. Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, fala, Zwinglio, grandes pensadores cristãos. Esses homens, eles eram muito afetados e influenciados por Platão, Aristóteles, pensamento grego. Lutero, ele não reformou a igreja. Lutero não reformou a igreja. Ele deu, quem sabe, o pontapé inicial de reforma. Mas a obra de Lutero, Deus não dá glória para um homem só. Ninguém tem toda a revelação. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pela vida de Calvino. Mas esses homens, eles não reformaram a igreja. Deram um start. A reforma precisa continuar. Porque a volta de Jesus, o céu só vai liberar ele depois da restauração de tudo. Tem igrejas muito sérias, eu diria, que prega contra apóstolo, que prega contra profeta hoje, prega contra os dons do Espírito Santo. Em 1300 aproximadamente, um Papa chegou para Tomás de Aquino e falou assim para ele: nós não podemos mais dizer como Pedro e João, que não temos prata nem ouro. Veja quantas riquezas a igreja tem. Tomás de Aquino, com muita sabedoria, olhou para ele e disse: é verdade. Não pode dizer mesmo que não tem mais prata nem ouro. Mas também não pode dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Tudo fala. Ela não levantou. Fica aí. Fica aí. Foi profético. Você está entendendo? Paz. A igreja foi roubada. Roubaram os dons da igreja. Sabe qual é o modelo de igreja hoje?
para muita gente, é um modelo de governo pastoral. Só que a Bíblia não diz que o governo da igreja está sobre os pastores. A igreja de Cristo, ela é estabelecida no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Cristo é a pedra de esquina. Vou responder uma pergunta: existe apóstolo hoje? A pergunta é assim: por que não existe? Mas quer dizer que existe apóstolo igual aos 12? A Bíblia faz diferenciação de apóstolos. Jesus é o principal apóstolo. Depois ele estabeleceu os 12, cujos nomes deles estão nos 12 fundamentos da cidade santa. Por isso que com a morte de Judas tiveram que levantar Matias. Mas vem cá, me diz, depois dos 12 teve outros apóstolos? Teve? Fala para mim, teve? Me diz o nome de um. Diz o nome de outro. Barnabé. Me diz o nome de outro. Silas. Me diz o nome de outro. Silvano. Não parou nos 12. Não parou em Paulo. Efésios 4:11 diz que ele deu dons aos homens e concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o amadurecimento da igreja, para a edificação da igreja. E eu acho engraçado que nos 66 livros da minha Bíblia, eu não achei um versículo que dizia que eles iam parar de existir. Ah, mas a tradição... É aí que está, seu católico hipócrita. Você fala mal que os amigos católicos têm as bulas papais como mais importante que a palavra, mas você deixa a tradição ser mais importante que a Bíblia. A tradição é importante, mas ela não pode ser contrária à palavra. Ela não pode ir além da palavra. Nosso fundamento é a palavra. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Nosso fundamento é a palavra. E não tem na palavra dizendo que apóstolo e profeta vai embora. A igreja se corrompeu, se paganizou, se romanizou e perdeu o que ela tinha de mais precioso: a unção do Espírito Santo. Mas sabe o que é tremendo? É que nós estamos vivendo um tempo de restauração de todas as coisas. Uau! Deus está restaurando, Uragaçu. Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando a unção. Estou sentindo o cheiro de uma unção fresca aqui hoje. É porque está chegando o entendimento, e você só desfruta daquilo que você entende. Ixi! Está chegando o entendimento, então está chegando, você está desfrutando de uma unção nova que você não entendia antes. O governo da igreja bíblica está sendo restabelecido. Apocalipse 17, né? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande. Quando a Bíblia fala de mulher no cenário profético, está falando de igreja. Uma mulher prostituta fala de uma igreja prostituta. Se prostituiu com o quê? Antes de falar que se prostituiu, a qual está assentada sobre muitas águas. Muitas águas no cenário profético fala de muitas pessoas. É uma igreja prostituta
está sustentada sobre muitas pessoas. É muita gente no engano. Eu não estou falando de igreja católica. Eu estou falando de todo sistema religioso que se prostituiu. Se prostituiu com o quê? Com a qual fornicaram os reis da terra. A Babilônia é essa prostituta. Babilônia fala de Babel. Babel fala de confusão. Esse sistema religioso chamado Babilônia é um sistema, em primeiro lugar, confuso. Diga confuso. Prostituto. Corrupto. Uma outra característica é perseguidor. Esse espírito babilônico persegue a verdadeira igreja. A igreja que está submissa ao governo do Espírito. A igreja plena, fundamentada nos 5 ministérios. Ei! O apóstolo era o capitão do primeiro navio. Tinha só soldado nos outros barcos? Não, tinha professores, tinham médicos. A funcionalidade da igreja é os 5 ministérios. O apóstolo vai na frente. Ele estabelece e dá o plano diretor, o plano diretivo de ação. Mas junto com ele tem os profetas, tem os evangelistas, tem os pastores, tem os mestres. É essa igreja que vai conquistar. É essa igreja que vai colonizar. É essa igreja que vai estabelecer a cultura do reino. É uma igreja fundamentada nos 5 ministérios. Você está entendendo? Agora eu vou encerrar. E eu vou orar com você. Apocalipse 18, 20. Alegra-te sobre ela, ó céu. E vós. Ei, Apocalipse, coisas que eram, que são e que hão de acontecer. Coisas que hão de acontecer. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos pastores e diáconos. É isso que está escrito? É isso que está escrito? A igreja que vai vencer a Babilônia é essa aqui, ó. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas. Porque Deus já julgou a vossa causa quanto ela. E um anjo forte levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: quão igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. A igreja que vai vencer a Babilônia, esse sistema corrompido, é a igreja fundamentada nos apóstolos e profetas. Você está entendendo? Aquele coxo fala de uma igreja paralisada, que não consegue cumprir seu propósito, está deformado, está deficiente. Talvez tenha gente aqui que aconteceu alguma coisa no passado, e você se sente assim hoje, paralisado, e você não consegue se mover e entrar no ambiente de glória. Está até aqui, está no lugar de adoração, mas não consegue entrar nesse ambiente espiritual de glória. Se sente dependente das outras pessoas, que você precisa do Espírito Santo. Eu libero sobre a tua vida um novo nível de dependência do Senhor. Que seja aberto agora seus olhos espirituais, um entendimento ampliado da presença e da glória do Senhor. Xenamastokovia, mente de Cristo sobre a tua vida, discernimento das coisas dos céus. Talvez tem pessoas aqui, querido, que aconteceu alguma coisa no passado, se sente paralisado, amputado ou deformado. Eu quero orar por você agora. Se você quer receber essa oração, sai daí e vem aqui para frente.